Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa aula de ações, né? Aula 6. Nessa aula nós vamos discutir os aspectos básicos. Na próxima aula também, aula 7. São duas aulas que eu dedico aí para discutir basicamente quais são as fontes de rentabilidade de uma ação, o que são os índices de mercado, o que é uma DR, o que é uma BDR. Posteriormente, a gente vai discutir aspectos mais relacionados à transação de ações. E se der tempo lá, mais para o final da disciplina, a gente discute alguma coisa de análise fundamentalista de ações também, ok? Bom, vamos lá então com a parte de introdução de ações. O que a gente tem visto, né, nesse ano de 2020? Por conta da baixa taxa de juros a que estamos submetidos, né, atualmente uma Selic de 2% ao ano, os investidores têm migrado da renda fixa para a renda variável. De fato, conseguir identificar papéis que tenham rentabilidade razoável na renda fixa tem sido muito difícil. Consequentemente, eles estão fazendo essa migração de recursos para a bolsa. Tanto que o número de investidores, pessoa física na bolsa, subiu a 2,38 milhões em abril desse ano, né? 42% em relação ao registrado em abril do ano passado. Hoje, em termos de quantidade, os investidores pessoa física representaram em julho de 2020 98,95% dos investidores da Bolsa de Valores, né, da B3. É um percentual muito grande. Pessoa jurídica está com 1,05%. Olhando esses números, pode parecer que as pessoas físicas movimentam a bolsa. Na verdade, não. Isso aqui é em quantidade, não em volume financeiro. Essa quantidade, como eu disse, esse ano aumentou muito em relação aos anos anteriores, né? Então, nós estamos vendo uma popularização da Bolsa de Valores em função do cenário econômico que a gente tem vivido. Quando eu falo em termos de volume financeiro, vocês podem observar que, ainda em relação a julho de 2020, os investidores individuais, que seriam essas pessoas físicas, correspondem apenas a 27,21% do volume financeiro movimentado aí no mercado de ações em julho de 2020. Então, mesmo que tenha tido essa migração muito maior de pessoas físicas para cá, para a bolsa, eles ainda não são capazes sozinhos de conseguir movimentar esse mercado. Nós temos aí uma parte da movimentação de volume muito concentrada em investidor estrangeiro, mas ainda está menos concentrada do que no passado. Então, vários momentos que eu consegui operar esse ano, eu vi sim a bolsa sendo movimentada por investidores individuais, em algumas semanas que teve inclusive alta das ações e os investidores individuais sustentaram essa alta, né? Porque os investidores estrangeiros tinham meio que saído um pouco da bolsa brasileira por conta da crise. Então, nesse período em específico, os investidores individuais movimentaram mais a bolsa. Mas não tenham a ilusão de que ela é sustentada por investidores individuais no geral, porque não é. Os investidores estrangeiros ainda têm um percentual de participação muito grande em termos de volume. Então, eles conseguem fazer um efeito manada muito forte ainda na nossa bolsa de valores, né? Quando tem qualquer alteração do cenário macroeconômico mundial, os investidores estrangeiros conseguem sim ou derrubar ou levantar a bolsa. Então, assim, não tenho essa ilusão. Pessoa física tem se fortalecido, mas ainda existe um longo caminho a ser perseguido, tá? Bom, o que eu tenho visto, né, antes de entrar dentro da parte conceitual de ações, o que eu tenho visto ao longo desse tempo que eu invisto?
nós temos pessoas com diferentes estratégias e eu tive a chance, a oportunidade de conhecer várias pessoas com diferentes estratégias na vida. Nós temos pessoas que gostam de comprar e vender ação no mesmo dia porque não conseguem se imaginar dormindo na cama, comprado numa empresa, né? Ou seja, pôr a cabeça no travesseiro e pensando o que vai acontecer com essa ação amanhã. Então, tem pessoas que preferem garantir o ganho ou mesmo sofrer a perda no dia e encerrar a operação. São os day traders. Eu tenho pessoas que eu conheço que trabalham com swing trader, né? Que são aqueles investidores que ficam ali posicionados semanas ou poucos meses numa ação. Eles são investidores de médio prazo. Eu tenho investidores também que eu conheço que começaram a comprar ação com 21 anos e hoje com 50 anos já tem um patrimônio tranquilo por ter tido a visão de identificar na época empresas que eram promissoras e serem de fato sócios, né? Ficarem 5, 10, 15 anos com uma ação, inclusive recebendo dividendos. Eu brinco que naquele cenário no passado era mais fácil, né, identificar essas melhores empresas para se investir, tinham mais sustentabilidade. Hoje em dia é um pouco mais complicado, porque os ativos já vão ficando um pouco mais caros, né? Mas existem oportunidades. Mesmo alunos de graduação, eu tive a oportunidade de conhecer alguns inteligentíssimos que são investidores de longo prazo e que dedicam parte da renda que recebem comprando ações de empresas que eles acreditam. Claro que ninguém está imune à fraude contábil, à manipulação de informação, né? Infelizmente, às vezes você está dando credibilidade numa empresa que está fraudando o balanço, mesmo com o processo de auditoria feito aí por uma empresa, um auditor independente e toda a regulamentação da Comissão de Valores Imobiliários. Isso pode acontecer. E aí você vê o seu ganho minguar em função disso, né? É um risco. Inclusive, eu conheço pessoas que não entram na Bolsa de Valores por não querer correr esse risco. O que eu quero passar para vocês é que cada um que se propor a ir para esse mercado vai ter que estudar muito, vai ter que dedicar um tempo, vai ter que considerar esse mercado segundo emprego, demanda sim análise, independente do tipo de investidor que você queira ser, de médio, curto ou longo prazo, você vai ter que estudar e vai ter que trabalhar nesse sentido. Mas pode ser uma alternativa para se envelhecer melhor, e eu realmente acredito nela. Eu, com o tempo, migrei um pouco de investidora mais de swing trader, eu tenho feito uma carteira mais de longo prazo. Tenho conseguido ficar nas ações mais tempo, tenho conseguido controlar meu psicológico às vezes para isso. É que cada um tem que achar uma estratégia e abraçar essa estratégia e não se arrepender quando as coisas não forem tão assim em prol dessa estratégia. Porque se você não se posicionar como um investidor e quiser ser cada hora uma coisa, cada hora um day trader, um médio prazo, agora eu sou longo prazo, pode acontecer de você não conseguir manter uma constância dos seus ganhos ao longo do tempo. Então, qual a ideia dessa parte de ações da disciplina? Subsidiar vocês com aspectos introdutórios. Se for possível, a gente vai entrar em análise fundamentalista. Vamos ver como é que vai decorrer aí, porque o calendário está um pouco mais curto e originalmente esse tema não entra na disciplina de mercado de capitais, porque é uma parte mais introdutória mesmo. A gente ainda tem que falar de derivativos, que são aulas extensas. Mas vou tentar colocar isso como tópico adicional. Para vocês de toda forma, fechamos o calendário, não deu tempo de falar, eu posso gravar um vídeo com algumas coisas que eu tenho também para os alunos que tiverem interesse, tá? Vamos ver como vai decorrer isso. Então, vamos entrar especificamente na parte teórica de ações, né? A parte mais básica. A ação, ela é um título da empresa que não tem um vencimento específico e ela é uma parte do capital social da empresa,
tá? Então a ação não vence e quando você é acionista, você entra dentro do quê? Do investimento de capital próprio da empresa. E lembrando que você, quando a empresa dissolve, é um dos últimos a receber o patrimônio falido da empresa. Quando já pagou todo mundo, o acionista passa a ter direito a esse patrimônio falido, se sobrar. Então é um risco de crédito, digamos assim, alto, porque você passa a ser investidor do capital próprio da empresa. Bom, mas lembrando que você pode comprar e sair de uma ação muito rapidamente se ela tiver liquidez, tá? Quais são os direitos e responsabilidades do acionista? Ele tem a responsabilidade de subscrever os valores da ação e ele tem direito a quê? Participar dos lucros na forma de dividendos, na forma de juros sobre capital próprio. Ele tem direito à informação, ele passa a ter acesso aos demonstrativos trimestrais publicados pela empresa, inclusive ao relatório anual também. Ele tem direito de preferência na subscrição de ações, a gente vai ver o que é isso, né? Ele tem direito a voto se ele tiver uma ação ordinária. Ele tem direito de tag along, a gente vai ver o que é isso também. E ele tem direito de bonificação, que pode gerar rendimento se for uma bonificação, principalmente em dinheiro. Bom, quais as modalidades de rendimento que a gente tem hoje, né? Antes disso, nós temos as ações ordinárias e preferenciais, eu vou falar daqui a pouco delas. E quais as formas de modalidade de rendimentos que a gente tem hoje? Dividendos e juros sobre capital próprio, bonificação de ações ou em dinheiro ou em ações, direito à subscrição, que você compra a ação por um preço menor do que ela está no mercado, e o ganho de capital, que é o que as pessoas focam muito. Então, as pessoas focam muito em duas fontes principais de ganho. O ganho de capital, que é a variação do preço, compra mais barato e vende quando está mais caro, e os dividendos de juros sobre capital próprio, ok? Eu trouxe um exemplo de uma ação que ela foi a queridinha durante muito tempo e até hoje que é o Magazine Luiza, a ação ordinária do Magazine Luiza, MGLU3, tá? Eu baixei essa série histórica do Economática já ajustada por proventos. Como assim? Nós vamos ver que quando a empresa distribui dividendos tem um ajuste no preço, quando ela faz bonificação, quando ela faz, implit, split, tem um ajuste no preço. Quando ela faz bonificação em ação, te dá mais ações, também tem um ajuste no preço. Então, assim, baixando a série histórica já ajustada para esses eventos, foi possível identificar que se o investidor aplicasse em 29 de 4 de 2011, que foi quando a empresa abriu capital, R$ 18.456, ou seja, 10 mil ações, comprasse 10 mil ações a R$ 1,84, ele resgataria, em 20 de 8 de 2020, R$ 873.500, uma média de ganho de 54% ao ano nos últimos 9 anos, ok? Então, é uma das ações que foi assim, que a gente usa como exemplo clássico de variação de ganho de capital, de variação de preço. E ela, com o Covid, ela chegou a cair bastante, né? Ela chegou a R$ 27, o que era um patamar baixo para o preço que a ação vinha atingindo. Eu peguei aqui o último ano, tá? Ela estava aí na casa dos 60, mais ou menos, na época. Aí veio o Covid e ela caiu a R$ 27, R$ 28. E ela se recuperou muito rapidamente também. Então, as pessoas que conseguiram fazer essa compra, né? Elas conseguiram aí de março de 2020 para cá ter um ganho bem razoável, né? Conseguir fazer um bom ganho de capital, porque é uma ação de uma empresa que até então tem um sistema de vendas muito eficiente, mesmo com as lojas fechadas. O e-commerce dela é muito forte, comércio pela internet. Então, assim, ela sofreu um boom nas vendas pela internet por conta do período de isolamento, fechamento das lojas físicas, assim como loja americana, assim como Via Varejo, assim como Submarino, né? ABT,
BTOW3, se eu não me engano, BTOW3 foi outra também que valorizou. Então, as pessoas que tiveram essa percepção de comprar essas ações do e-commerce durante esse período de pandemia fizeram um bom ganho de capital. Ah, e se eu comprar agora? Não necessariamente significa que você vai conseguir sustentar. Muitos analistas, inclusive, falam do Magazine Luiza especificamente, que ela já está super avaliada, né? Enfim. Mas foi aí uma ação que teve uma boa recuperação no Covid também. Mesmo sendo uma ação com sustentação, com uma tendência de alta muito forte ao longo do tempo, ela também teve sustentabilidade aí por ser do e-commerce, né, comércio pela internet, durante o período da crise. Bom, nós temos aí dois tipos de ações. As ordinárias, que são as ações que dão direito a voto na Assembleia, né? Cada ação ordinária equivale a um voto, e o acionista ordinário, ele tem responsabilidades e obrigações e assume apenas no montante das ações que possui. Tá? Então, cada acionista é responsável apenas no limite das ações que possui. Quando houver liquidação da empresa, ele é o último na reclamação dos bens da mesma. Então, preferencial, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, ele ainda tem preferência em relação ao ordinário, no que diz respeito à massa falida da empresa, ok? De acordo com a lei das sociedades por ações, uma empresa tem que ter no mínimo 50% do seu capital em ações do tipo ordinário. Então, o código das empresas que têm ações ordinárias são a nomenclatura mais o 3, seguido do 3, exemplo Petri 3. Quais são esses direitos gerais, né, dos acionistas ordinários? Eu brinco assim: você vai ser convocado. Se você é um acionista ordinário minoritário, você vai ser convocado sim a participar de algumas assembleias. Você recebe uma cartinha em casa. Mas não são decisões extremamente relevantes, porque, na verdade, só o acionista controlador que vai conseguir definir de fato o caminho que a empresa vai seguir. Então, assim, você pode adotar e corrigir o estatuto da companhia, eleger a junta dos dirigentes, autorizar a fusão com outra companhia, mas lembrando que essa autorização mesmo já foi feita, essa decisão foi tomada pelo controlador, né? Autorizar a venda do ativo fixo ou imobilizado, de novo, essa decisão foi feita pelo controlador. Isso passa pela Assembleia Geral dos Acionistas Ordinários só para fazer a votação. E, de novo, você às vezes vai gastar mais indo para São Paulo participar da Assembleia do que, de fato, você vai ganhar na ação, né? Porque geralmente essas reuniões são em São Paulo. Autorizar a emissão das ações preferenciais, debêntures e outros tipos de títulos. Então, em tese, para esses tipos de decisão, que já podem ter sido tomadas pelos acionistas controladores, ela precisaria aí do aval dos acionistas ordinários numa reunião de Assembleia Geral. Os preferenciais, como o próprio nome diz, eles têm preferência em relação à massa falida da empresa e também, dependendo do que tiver no estatuto da companhia, eles podem ter prioridade no recebimento de dividendos. Então, o que geralmente é visto? Se você quer comprar uma ação para focar em dividendos, e aí você está na dúvida se você escolhe a preferencial e a ordinária, vale a pena, antes de decidir, ler o estatuto da companhia e ver como é a norma de pagamento de dividendos, tá? Porque essa prioridade no recebimento de dividendos, geralmente 10% mais elevado, não é uma regra. Isso só é regra se não tiver nada escrito no estatuto da companhia. Então, eu gosto de frisar isso com os alunos. A lógica de pagamento de dividendos vem escrita no estatuto da companhia. Vocês têm que ler lá antes de decidir qual ação comprar. Obviamente que tem outros fatores, tem ações de empresas ordinárias que têm mais negócio, tem ações de empresas que são preferenciais, ações preferenciais de empresas que têm mais negócio. Vocês têm que ver qual ação tem mais liquidez. No geral, o ganho de capital de uma pode ser maior em relação ao ganho de capital de outra também. Por exemplo, o caso da Petro. A que tem mais negócio é a preferencial, a Petro 4. Tá?
mas eu nunca fiz essa análise. Talvez se você pegar a 3 e a 4 e comparar, pode ser que a 3 tenha tido um ganho de capital maior, e realmente tem que fazer essa análise, tenha valorizado um pouco mais, ok? E como eu disse, os preferenciais têm prioridade em reembolso de capital na hipótese de solução das empresas. Aí aqui um exemplo do Estatuto Social da Petrobras. Eles falam, por exemplo, em relação aos dividendos, que as ações preferenciais terão prioridade no caso de reembolso do capital e no recebimento dos dividendos, no mínimo de 5% calculado sobre a parte do capital representada por essa espécie de ações. As ações preferenciais participarão não cumulativamente em igualdade de condições com as ordinárias na distribuição dos dividendos, quando superiores ao percentual mínimo que lhes é assegurado no parágrafo anterior. Então, olha só, elas vão ter igualdade em relação aos ordinários, às preferenciais, na distribuição de dividendos, toda vez que a empresa pagar mais que 5% aí, em relação ao valor das ações na forma de dividendos. Então, assim, o que acontece? Essa lógica de quem tem ganho maior ou menor vai estar expresso no estatuto. Nesse caso aqui, toda vez que a Petrobras pagar no mínimo mais que 5% sobre o capital, né, representado por essas espécies de ações na forma de dividendos, as duas vão ter igualdade de condições, a preferencial e a ordinária, na distribuição dos dividendos, ok? Bom, outras formas aí de recebimento, de rendimentos, de proventos, além dos dividendos, nós temos também o juros sobre capital próprio, a bonificação, o direito de subscrição e o ganho de mercado. Bom, vamos entrar um pouco mais nos dividendos, né? O que são dividendos? Distribuição de lucros da empresa. Tem sido discutido recentemente a possibilidade de taxação de dividendos no imposto de renda. No entanto, até o momento nada foi aprovado. Até o momento que vale a lei, né? A lei 6.404/76, ela estabelece que se a empresa não colocar absolutamente nada sobre a lógica de distribuição de dividendos no estatuto, ela tem que pegar 50% do lucro e distribuir para os acionistas, tá? Então, assim, claro que as empresas vão especificar essa política de dividendos no estatuto, porque pagar 50% do lucro para os acionistas, às vezes num período é muito puxado para a empresa. Bom, até o momento, então, conforme a lei de pagamento de dividendos, não existe taxação pessoa física no recebimento de dividendos. Então, todo mundo que receber dividendos vai lançar isso como um ganho não tributável na hora de fazer o imposto de renda, ok? Se a empresa tiver prejuízo, ela não tem como distribuir dividendos, tá? Deixa eu ver, acho que era isso. Quando a gente fala de juros sobre capital próprio, é uma outra forma de distribuição desses lucros também. Só que diferente dos dividendos, que são os lucros recorrentes, os juros sobre capital próprio representam o lucro retido em períodos anteriores. Então, o que a empresa pode fazer? Ela pega um lucro que ela deixou retido lá numa reserva, não utilizou para uma finalidade específica, e ela decide distribuir isso na forma de juros sobre capital próprio para os acionistas. Então, essa é a diferença, a primeira diferença para os dividendos. Dividendos são lucros correntes, juros sobre capital próprio são lucros retidos. O juros sobre capital próprio, ele também tem uma outra peculiaridade. Ele entra lá na DRE, no cálculo do lucro líquido, como sendo uma despesa tributável, ou seja, ela reduz o lucro tributável para a empresa, né? Então, você lança lá, antes do lucro líquido, você lança menos despesa financeira com juros sobre capital próprio. Então, ela reduziu o lucro tributável
consequentemente, economizou no pagamento de imposto de renda pessoa jurídica, né, no pagamento de imposto de renda da empresa. Por ele ter essa peculiaridade, ele acaba sendo um ganho tributado para a pessoa física. Então, o que acontece? Como ele gera benefício fiscal para a empresa, o governo vai lá e tributa a pessoa física que recebe ele. Diferente dos dividendos, que não gera nenhum benefício fiscal para a empresa. O dividendo vai sair depois que a empresa calculou o lucro líquido. Já o juros sobre capital próprio sai antes da empresa calcular o lucro líquido. Então, o que o governo faz? Ele tributa em 15% os juros sobre capital próprio recebido pelos acionistas. E essa tributação ela é feita na fonte. Na hora que você recebe, você já paga esses 15% aí de imposto de renda, ok? Aqui um exemplo, né? A empresa ela remunerou os acionistas da seguinte forma: 50% por ação, sob a forma de dividendos, e 50% por ação sob a forma de juros sobre capital próprio. Sobre os dividendos não incide tributação, assim os acionistas estão isentos, mas sobre juros sobre capital próprio incide 15%. Então, o acionista pessoa física ganharia 50 centavos de dividendos e é isso que ia estar na conta dele. O pessoa física que ganhasse juros sobre capital próprio teria 0,425 centavos na conta porque foi abatido o imposto de renda, ok? Onde eu posso consultar o pagamento desses proventos, seja juros sobre capital próprio ou dividendos? No próprio site da Bolsa, você pode fazer a consulta da agenda de pagamentos de eventos corporativos. Então, olha só, esse aqui, eu não lembro que empresa era essa. Eu esqueci de colocar aqui. Acho que era... depois eu tenho que pesquisar e eu, enfim, falo para vocês. Era uma empresa específica, ela tinha lá deliberado, tem a data de deliberação, quando foi decidido o pagamento do imposto de renda, e o valor por ação, e relativo a que período. Então, vocês conseguem acessar a data de deliberação, em alguns casos também a data de pagamento que vai ser feita do dividendo. A deliberação é a aprovação, e você tem também uma outra coluna que é a data de pagamento, que dia que o investidor vai... se ele deter a ação naquele dia, ele tem direito a receber os dividendos de juros sobre capital próprio. Ou ele tem direito a receber a remuneração de dividendos ou juros sobre capital próprio. Nós vamos ver isso aqui. Vocês também podem consultar lá no site da Fundamentos, colocando o código da empresa, a série histórica de proventos. E aí você vai baixar a data que foi pago, o valor e o tipo, se era dividendos ou juros sobre capital próprio. Isso aqui é interessante para o investidor que quiser ter acesso a quanto do preço a empresa tem pago de dividendos. Vocês podem pegar o preço de fechamento no dia e ver o percentual de dividendos que ela tem distribuído em relação ao preço. Vocês podem ver o percentual de dividendos que ela tem distribuído em relação ao lucro por ação, que a gente chama de índice payout, né? Quanto do lucro ela distribui em dividendos. Se ela é uma empresa que tem mantido aí um bom patamar de distribuição de dividendos, pode ser uma empresa interessante para você pôr na carteira, se a sua fonte de interesse for essa, né? Se você focar mais em empresas que estejam mais estáveis, por assim dizer, e são boas pagadoras de dividendos, você tem que consultar, então, aí uma série histórica de distribuição desses dividendos de juros sobre capital próprio. Voltando. Como é que funciona essa lógica dos dividendos? Bom, nós temos a ação, ela é dita com dividendos ou juros sobre capital próprio, quando ela ainda não pagou esses proventos. E ela é ex quando ela paga esses proventos. Então, olha só, as empresas vão determinar uma data em que o pagamento de dividendos é aprovado, que é a data de deliberação, e uma data de referência para todo mundo que tiver ação naquele dia, até o fechamento do dia, vai ter direito a receber esses dividendos. O exemplo da BR Malls.
Em 30 de 4 de 2013, foi aprovada, entre outras matérias, as demonstrações referentes ao exercício social de 2012 e a distribuição de dividendos no montante de R$ 215.501.215, equivalente a 47,53 centavos por ação. Esse valor vai ser pago em 31 de 5 de 2013. Então, a deliberação foi em 30 de 4 de 2013 e o pagamento em 31 de 5 de 2013. Todos que deterem ação até o fechamento da Bolsa em 31 de 5 de 2013 terão direito a dividendos. A partir de 1 de 6 de 2013, a ação é ex-dividendos. Quando ela é ex-dividendos, ocorre um ajuste no preço. É como se pegasse o preço de fechamento de 31 de 5 de 2013 e no dia 1 de 6 de 2013 ele já abrisse com uma diferença equivalente a 47,53 centavos. Esse é o preço vazio da ação. É com base nesse preço vazio que começa a ser montado a oferta no leilão de abertura da ação. Então, não é necessariamente com base no preço do dia anterior de fechamento. É o dia anterior menos o preço, menos o dividendo, ou juros sobre capital próprio. Aí, com base nesse preço ajustado, é que se começa a fazer o cálculo do leilão mesmo, que as ações entram em leilão no início da abertura do mercado, né? No dia elas ficam aí em torno de, vamos falar assim, tempo médio de 15 minutos, né? Em leilão, óbvio que algumas podem passar mais que isso, e aí fica sendo calculado esse preço inicial da ação, aí ela abre como sendo o primeiro preço mesmo pós-leilão, né? O primeiro preço de abertura, o primeiro negócio efetivo que você tem ali para ser o preço base aí para o resto do dia. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho de o que é um preço de abertura e o que é esse leilão também, tá? Bom, então em 1 de 6 de 2013 já é feito esse ajuste. Se a pessoa comprar a ação em 31 de 5 de 2013 e ficar até o final com ela, até o mercado fechar, ela tem direito a dividendos, ok? Se ela vender se ela ficou 10 anos com a ação, em 31 de 5 de 2013 ela vendeu, ela não tem direito a dividendos do último período pago, porque ela saiu em 31 de 5 de 2013. É mais ou menos essa ideia. Bom, o que são os direitos de subscrição? Os direitos de subscrição são direitos que você pode negociar na bolsa, se você não quiser exercer. O que é a subscrição? É ampliar o capital da empresa, né? Ela emite novas ações e você tem direito, já que você já é acionista, de comprar essas novas ações para você manter o percentual de capital que você já tinha na empresa anteriormente. Exemplo, a empresa está emitindo novas ações, eu já tenho 20% das ações da empresa, eu posso comprar uma parte dessas novas ações para eu continuar tendo 20% de participação de capital. É um direito meu manter esse percentual, se eu quiser. Se eu não quiser, eu posso negociar esse direito para outra pessoa. Por que isso tem negócio? Porque geralmente as ações subscritas, elas são compradas por um valor menor do que a ação está sendo negociada no mercado. Exemplo, a ação está sendo negociada agora R$ 13,50. O valor de subscrição está R$ 13,00. Então, eu consigo comprar por R$ 13,00 algo que está R$ 13,50. Então, a subscrição ela vem com preço limitado aí, tá? Caso o investidor não queira exercer essa subscrição, ele pode desfazer desse direito, negociando ele no mercado, vendendo para outra pessoa, num prazo médio de 30 dias, tá? Caso ela não queira, ela só coloca o código da ação, mais por exemplo, Petri 1, vai ser o direito de subscrição da ação ordinária da Petri, da Petrobras. Petri 2 vai ser a negociação do direito de subscrição da ação preferencial da Petrobras, tá? Um exemplo aqui, eu tinha ação da Elbor em 8 de 11 de 2017. Bom, volta lá, um passo atrás. Eu tinha ação da Elbor, que é uma empresa de construção civil,
numa construtora. E ela sempre foi muito barata, né? Porque é uma empresa que está sempre aí, que está ainda se consolidando no mercado. É uma dessas ações de maior risco, por assim dizer, né? Que já passou por prejuízos e recentemente tem se recuperado. Então, na época, em 2017, não lembro exatamente a data, eu recebi um e-mail com a possibilidade de comprar os direitos de subscrição, né? Na verdade, comprar não. Com a possibilidade de negociar esses direitos de subscrição ou exercer a subscrição. Então, se eu quisesse aumentar meu capital na Elbor, eu poderia comprar 699 ações, tá? Por R$2. Aí eu ia aumentar minha carteira, então, em 699 ações, pagando R$1.398. É uma ação que é baixa mesmo, o valor dela é bem baixo. Ou então eu poderia negociar esse direito, porque eu poderia vender para a pessoa o direito de comprar Elbor a R$2. Quanto de Elbor? 699 ações. Aí eu não quis exercer, eu falei, eu não quero aumentar meu capital na Elbor, então eu digitei HBOR1 no home broker, no sisteminha de compra e venda de ações, e vendi esse direito, não lembro a quanto, foi centavos, e outra pessoa ficou com o direito de comprar 699 ações da Elbor a R$2, ok? Eu poderia negociar o direito até 8/11/2017, ou poderia efetuar a subscrição até 13/11/2017. Caso eu não negociasse o direito ou não efetuasse a subscrição, eu só ia perder mesmo o valor que eu poderia ter ganhado negociando o direito. Você não é obrigado a subscrever, tá? Aí esse valor, se eu determinasse aí comprar mais 699 ações a R$2, eu ia sofrer o débito em 15/11/2017, ok? Como é que é determinado o preço do direito, né, de subscrição? O preço do direito é uma função do preço corrente da ação, ou seja, o preço que a ação está sendo negociada no mercado, e o preço de subscrição, que era lá no exemplo anterior, os R$2 da Elbor, tá? Dividido por 1 mais o percentual de subscrição. Quantas para cada ação antiga a empresa está lançando de ações novas? Esse que é o percentual de subscrição. Então, vamos ver aqui um exemplo. Uma empresa emitiu 10 milhões de ações, cujo preço de mercado é R$1,15. A Assembleia autorizou um aumento de capital de 25%, ou seja, você vai ter uma ação nova para cada 4 antigas, ok? O preço das novas ações foi definido em R$1,07, é o preço de subscrição. Bom, se a ação está sendo negociada a R$1,15 no mercado, o investidor pode subscrever ela a R$1,07, o mínimo que ele vai querer negociar o direito é a diferença entre o preço do mercado menos o preço de subscrição sobre o percentual de subscrição. 1 mais o percentual de subscrição. Ou seja, a 0,064 centavos por ação. Então, ele digita lá, não quero exercer a compra de novas ações, quero passar isso para frente. Beleza, digita o código da empresa, põe número 1 se for ordinário ou 2 se for preferencial e vende o direito aí por 6 centavos. Tá? Então, esse seria o preço inicial. Cada vez que a ação valorizar no mercado, maior vai ser o preço do direito de subscrição, ok? Bom, eu vou dar uma paradinha aqui e depois eu volto em bonificação de ações, ok? Que é uma outra forma de proventos também que as ações podem oferecer ao acionista. Nos falamos aí na aula 2, ok? Um abraço.